ia fazer o vídeo, ia editar, ia demorar. Tava na rua, correria, em reunião, fazendo programa na rádio. Não deu tempo de botar o pré-jogo de manhã. Pré-jogo, Libertadores, Fluminense, Grêmio, né? Campeonato aí, Copa Conmebol Libertadores. Copa do Brasil, fomos eliminados pelo Juventude. Campeonato Brasileiro, estamos brigando para não cair, né? Vamos sair, se Deus quiser, esse final de semana. Né? Vamos lá, vamos sair esse final de semana, hein? Mudança de planos, né? O Fluminense agora enfrenta o Grêmio, né? Na Copa Libertadores. O Grêmio que lá no Couto Pereira, tá, gente? O Grêmio não pode usar a Arena Grêmio, né? Não pode usar também o estádio do Inter, né? Pediu aí há um tempo atrás, o Inter falou que o estádio do Gramado não deixava e tal. Então, o Grêmio, mais perto de Porto Alegre, escolheu o Couto Pereira. Estádio que conhecemos, né? Já jogamos lá várias vezes. E uma curiosidade, é um dos poucos estádios em que o Fluminense não jogou com o Grêmio. O Fluminense tinha muita mania de levar jogos para outros lugares, outras cidades, e já jogou contra o Grêmio em Bahia, né? Na Bahia, em São Paulo, aqui no Rio, Espírito Santo, e agora está jogando lá no Couto Pereira. Mando do Grêmio, né? Libertadores, o Grêmio aí não é o mesmo Grêmio, né? Da época que se classificou há meses atrás, já tem 2 meses isso, né? Passa rápido, mas 2 meses que se passaram, com contratações de um lado, contratações do outro, né? O Grêmio aí vem com um atacante novo, naquela época era o Diego Costa, hoje é o Bra White, que fez 2 gols agora no final de semana, uma nova contratação do Grêmio. Então vamos para o pré-jogo, né? A gente tem um retrospecto, muito desfavorável. O Grêmio tem mais de 40 vitórias, né? O Fluminense tem apenas 24, 27. Então o Grêmio tem uma larga vantagem no confronto direto. Mas é outro campeonato, né? Uma outra situação. Esperamos que não seja a mesma situação da Copa do Brasil. Não levamos um time misto, levamos o time titular. Mas ele tem que jogar como time titular. Tem que jogar pelo menos, né? Tirando ali a roubalheira do gol do Vasco, né, no Clássico, que prejudicou o Fluminense, prejudicou psicologicamente no final do primeiro tempo. Eu acho que o Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. A gente tem que esquecer. A gente tem que focar. O que a diretoria quer? Ano passado a gente tinha um foco. Queríamos a Libertadores. Esse ano não temos um foco. O foco principal desse ano, para mim, que a diretoria colocou, foi a Recopa. Então eu acho que, independente de tudo, eu acho que a diretoria já está satisfeita com o foco que ela colocou, que era a Recopa Sul-Americana. De lá para cá, foi uma tragédia até o mês de julho. Uma tragédia. Né? O Fluminense muito mal. Né? Agora, 4 jogos seguidos com vitórias, perdemos o Clássico contra o Vasco. Normal, não deveria, né? Não deveríamos ter menos vontade de ganhar o Clássico do que o Vasco, mas aconteceu. Hoje é Libertadores, todos querem o bicampeonato, eu quero, você quer, a torcida tricolor quer. Vamos em busca disso, eu espero, né? Os jogadores dentro de campo busquem essa vitória, que é muito importante não só para o próximo jogo, né, aqui no Rio, como para o restante da temporada. Porque perder esses 2 confrontos ou ser eliminado seria, teoricamente, uma tragédia para a torcida do Fluminense. Seria colocar para a torcida do Fluminense que não disputaríamos mais nada até o final do ano. Ah, mas temos o Mundial de Clubes no final do ano. Beleza, temos. Mas então a gente vai treinar de agosto até dezembro, até novembro, no caso, quando começa, para o Mundial, para ser campeão do Mundial. Aí sim, aí eu concordo. Já montar o time para o ano que vem? Aí eu concordo. Mas ser eliminado para não ter um projeto, né, em vista, uma mente, um propósito, aí eu não concordo. Vamos que vamos. Pré-jogo Fluminense e Grêmio. O jogo vai passar na ESPN, tá? Para quem não sabe, o jogo vai passar na ESPN. Estamos na Libertadores, tá? Então, mudança de foco, né? Sport TV, Premier, Globo não. E ESPN para todo o Brasil às 19 horas no Couto Pereira, né? Torcida do Fluminense comprou todos os ingressos. 2.500 ingressos foram destinados para a torcida do Fluminense. Todos foram adquiridos. Então, a torcida do Fluminense vai fazer barulho, como sempre faz quando vai ao Couto Pereira, sempre lota o seu lado lá. Então a torcida do Fluminense está em peso, tá confiante, né? Tá confiante que a Libertadores é o campeonato onde a gente, mesmo jogando mal, a gente
estava ganhando. Então, o que importa é esse. Tudo bem, já passaram-se 2 meses. Mas se jogar mal como vinha jogando nos jogos ali, porque a gente não vinha bem. A gente vinha jogando mal, mas conseguiu os resultados. O Fluminense, vamos recapitular, o Fluminense se classificou, né, num grupo em que não era o mais fácil, pela história de Cerro Porteño e Colo-Colo, né? E tinha uma Aliança Lima ali do Peru, onde empatamos no primeiro jogo, onde foi um resultado ruim, teoricamente, para a gente, né? Mas vida que segue. Tivemos Colo-Colo, que já foi campeão da Libertadores, o Cerro Porteño, que faz grandes jogos na Libertadores, e ganhamos os 3 jogos em casa. E ganhamos o Colo-Colo fora. Só que o Colo-Colo se classificou como o pior segundo colocado da história da Libertadores. Para tu ver, quando não tinha o Fluminense em campo, os outros jogos eram pífios. Uma vitória do Colo-Colo e uma vitória do Cerro Porteño e 3 empates. Olha só como é que foi a classificação. E o Grêmio teve a sua dificuldade, pegou um The Strongest que acabou fazendo pontos fora de casa, né? O Grêmio também teve um problema lá do Sul, depois teve que jogar, acabou disputando o seu último jogo contra o Estudiantes, né? Em casa e empatou, né? A gente acreditava que o Grêmio iria ganhar o jogo, se classificar em primeiro, mas acabou empatando, se classificou em segundo, né? Pega o Fluminense. E eu vi um vídeo, tá na internet, acho que todo mundo viu, tá vendo, de um jornalista da Band do Rio Grande do Sul, do canal do Rio Grande do Sul lá da Bandeirante. Eu não esqueci o nome do comentarista, agora me falha a memória, um careca de óculos, o senhor de bigode. Ele falou que não, o Grêmio tá preocupado com o Fluminense, não. Fluminense? Fluminense não. O Grêmio tá preocupado com o Fluminense? Independente o Grêmio passar, pegar o Fluminense, tranquilo. O Grêmio vai amassar o Fluminense, vai passar por cima do Fluminense. Minha preocupação é o Flamengo. O cara vai pegar o Fluminense, desdenhando do Fluminense, galera. Igual o Inter fez ano passado. Mas isso é bom. É bom. Isso aí tem que estar lá no vestiário. Esse videozinho tem que ir lá para os jogadores do vestiário. O cara falou de vocês. Vocês vão deixar esse cara falar de vocês e acertar o que falou de vocês? Que o Fluminense é tranquilo? É fácil? Vai ser mole? Ou vamos fazer jogo duro? Vamos ganhar o jogo aqui e lá? Vamos mostrar quem é o Fluminense de verdade? Porque tá na hora, tá na hora. Passou da hora já do time e do clube mostrar quem é. A gente fez um 2023 maravilhoso, mesmo com time reserva e time misto, né, no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Eu quis trazer um pouco da Libertadores, já tem muito tempo, né, que se passou da Libertadores. Pré-jogo, né, os dois times vêm de derrota, né, na Copa do Brasil, né, no caso de classificação, né, porque foi empate contra o Juventude, o Fluminense perdeu o jogo de ida, e o Grêmio empatou os 2 jogos, perdeu nos pênaltis para o Corinthians, né? Então os dois estão fora da Copa do Brasil, só penso agora no Brasileiro e na Libertadores. Renato Portaluppi tem desfalques, né? Tem 2 desfalques, vou botar aqui, vou falar pelo time do Renato primeiro. A gente falar do Fluminense um pouco mais detalhado, eu ia botar um campinho de jogo, um mapinha e tal. Eu vou falar do Fluminense então primeiro. Vamos falar do Fluminense. Ia botar um mapinha, mas não vai dar tempo, por isso que eu estou fazendo o vídeo ao vivo aqui. Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e esquerdinha, isso mesmo, esquerdinha. Né? O Diogo Barbosa ficou no Rio, parece que realmente ele se machucou no jogo contra o Vasco, sentiu, tá no Rio se recuperando, não vão forçar, né? Porque o Mano não quer perder o jogador por mais tempo. No meio, André e Alexander. Minha opinião, eu não acho que o Alexander jogou bem contra o Vasco. O Mano falou na entrevista pós-jogo que ele jogou bem, que ele foi bem, igual o Guinácio. O Guinácio eu acho que foi bem, tá? O Guinácio está fora do jogo porque ele está cumprindo, tomou jogos de suspensão pelo time dele, né? Na Libertadores está cumprindo o último jogo hoje, então ele não pode ser relacionado. Mas o Alexander, para mim, jogou mal contra o Vasco. Então, eu não duvidaria ele colocar, de repente, o Alexander na esquerda, no lugar do esquerdinho, por ser mais experiente. O Mano não gosta de fazer esse tipo de alteração maluca, como eles achavam do Diniz, mas é um jogador mais experiente que o esquerdinho, mas não é da posição. E o Martinelli vir para o meio campo. Ou começar com o André e Martinelli, com o esquerdinho na esquerda. O Ganso, teoricamente, eu não sei se ele vai jogar com o time no 4-3-3. Se jogar, né, Keno, Cauã Elise e John Ares. Se ele não jogar,
né, que eu acho que ele pode fazer um meio-campo mais reforçado, meio-campo com André, Alexander ou Martinelli e o Lima, né, para fechar mais o meio-campo e dar a cobertura pela lateral direita, junto com o Samuel Xavier, que o Soteldo joga por ali. Então seria um cara para ajudar o Samuel Xavier a marcar as investidas de Soteldo, né, que ele se finge de morto, é um jogador que parece que não tá bem e tal, do nada ele arruma, faz uma jogada individual, faz o cruzamento para a área, chuta de fora da área e acaba levando perigo. Os que não foram, né, não viajaram, Diogo Barbosa se machucou contra o Vasco, não se recuperou. O Serna ainda está sentindo um pouco da panturrilha esquerda, não viajou. Marquinhos ainda está em transição, né? O Nonato ainda está ainda em transição, recuperação da pancada que tomou no tornozelo esquerdo. O Lelê a gente já sabe, né? E o Marcelo tem uma lesão muscular na perna que ninguém divulgou qual o lugar da perna. Lesão muscular na perna. A notícia é que o Terence foi relacionado, né? Depois de muito tempo. Está à disposição. Não sei se vai ser utilizado, né? Está voltando agora. De repente sim, de repente não. Mas esse é o provável time do Fluminense para o jogo contra o Grêmio, né? E o Grêmio do Renato Portaluppi, né? Que vem de uma sequência melhor no campeonato, né? Vem de algumas vitórias, cresceu no Campeonato Brasileiro, perdeu aí em 2 empates a classificação na Copa do Brasil. O Diego Costa é desfalque certo, ele veio relacionado até no último jogo do Brasileiro, mas é desfalque, ainda está com desconforto no pubis. O zagueiro Kahneman é dúvida, não treinou ontem, tá, gente? E ele é muito importante, porque o Renato vem jogando no esquema com 3 zagueiros, né? Se ele não tiver o Kahneman, ele pode improvisar ali o Jeromel, e ele tem uma outra opção, que é o Gustavo Martins, que é um outro zagueiro, tá? E o Pavon. O Pavon ali entra em caso do time virar um 4-4-2, né? Um 4-3-3. Aí o Pavon jogaria na direita, ele tiraria um zagueiro. Provável escalação do Grêmio. Marquezine, né? Desculpa. João Pedro, Rodrigo Eli, Jamerson e Reinaldo, ou ali um zagueiro, né? Se o Kahneman não puder jogar, como eu falei, Gustavo ou Jeromel. Vila Sante, Dodge e Pavon, né? Se o Kahneman não jogar, um zagueiro não jogar, o Pavon joga. Aí jogaria Pavon, Cristaldo, Soteldo. Ali o Soteldo fazendo a ponta, o Pavon a outra, Cristaldo armando o time, né? E a nova contratação do Grêmio, né? Para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, o Bright White, que fez 2 gols na última rodada, é a novidade aí no ataque do Grêmio. O Grêmio tem o André Henrique e Diogo Costa lesionados. O Rafael Cabral, Rodrigo Caio e Edenilson não inscritos nessa fase, tá? E o Carbadio, né, que é um jogador importante do time do Grêmio, tá fora do jogo porque ele está negociando sua saída do Grêmio. Então a diretoria achou o melhor deixar ele fora do confronto de mais tarde contra o Fluminense pela Libertadores. Ele está acertando sua saída, né? Não haveria lógica dele jogar, de repente não estaria, né, com o pensamento voltado para o jogo, né, pensando em si. Igual fez o Damian, o lateral direito do Botafogo, Damian Soares, né? Que forçou uma série Penharol, alegou problemas pessoais, depois pediu para ser negociado do Botafogo, e o Arthur Jorge falou que não conta mais com ele, que era o titular da posição, hein? Era o titular da posição, vinha jogando muito bem, fazia uma boa lateral direita, bom marcador, apoiava de vez em quando muito bem, forçou a saída, agora está fora dos planos do Botafogo. A arbitragem, vamos falar da arbitragem? A arbitragem, gente, do jogo de hoje é o seu Dário. Desculpa, gente, meu telefone está acabando a bateria, eu estou usando ele para trazer algumas informações. Dário Herrera, da Argentina, tá? Dário Herrera, da Argentina, e o quarto árbitro é o Silvio Truco, desculpa, também da Argentina. Esse árbitro, o Dário Herrera, vocês vão lembrar dele. Ele tem 4 jogos apitando o jogo do Fluminense. São 3 vitórias nossas e um empate. E esse empate tem sabor de vitória. Sabe por quê? Porque foi um empate do ano passado entre Fluminense e Internacional no Maracanã. É isso mesmo. Aquele 2-2 que nos deixou no jogo da volta com um resultado de empate, né? Não perdemos o jogo. Tomamos 1-0 lá, é bem verdade. Mas viramos o jogo e nos classificamos. O empate estava levando, né, para os pênaltis. Então esse empate foi com sabor de vitória.
E ele não é um árbitro caseiro. Para você que está perguntando, pô, Pantoja, ele é um árbitro caseiro? Não. Não é um árbitro caseiro. Ele é um árbitro que apita em qualquer lugar da mesma forma. Não sei se vocês vão lembrar, ele apitou um jogo que foi Milionários, fora de casa, Milionários 1, Fluminense 2, onde aos 22 minutos do primeiro tempo ele expulsou um jogador do Milionários. Expulsou. Se ele fosse caseiro, ele não expulsaria. Ele expulsou o jogador do Milionários com 22 minutos de jogo. O Fluminense ganhou esse jogo. No ano passado, no primeiro tempo, ele expulsou o Samuel Xavier. Numa falta que eu achei que nem foi para expulsão. O Samuel Xavier nem toca no jogador do Inter. Mas ele interpretou que aquela falta era para cartão. Segundo amarelo, cartão vermelho. Expulsou o Samuel Xavier. Então, ele não é um árbitro caseiro. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, botaram um árbitro caseiro para apitar para o Grêmio, que a gente vai jogar fora de casa. Não. Daniel Herrera não é um árbitro caseiro. É um bom árbitro. Ele apita bem os jogos. Não temos reclamações dos jogos do Fluminense em que ele apitou. Ainda bem, né? Esperamos que não seja o primeiro jogo. E ele não é muito adepto de tirar a cera do jogo. Então, se a gente tiver um resultado positivo, né? Tem os dois lados, né? Negativo também, né? Mas se a gente tiver um resultado de empate ou de vitória lá, ele não é muito adepto de dar cartão por cera, de deixar o jogo de ir no jogador. Então, isso pode ser um lado positivo para a gente, né? De repente, a gente ganhando o jogo, podendo demorar a bater um lateral, cavar uma falta ali, demorar aqui. É um bom árbitro, né? Acredito que colocaram um bom árbitro para apitar o jogo de hoje e que o Fluminense não só se preocupa com a arbitragem, mas se preocupa em si com o seu futebol dentro de campo, com a sua vontade, com a sua disposição. O time, os jogadores do Fluminense, eles têm que entrar em campo querendo mais. Mais. Eu vou deixar só uma pergunta para vocês aqui nesse vídeo, né? Que não tem muito a ver com o jogo em si. Renato Augusto é banco em todos os jogos, né? Sempre entra ou não entra. Vocês acham que não deveriam fazer uma rescisão de contrato com o Renato Augusto? Você acha que ele ainda vai ser produtivo para o Fluminense até o final do ano? Um jogador que deu pena quando ele entrou contra o Vasco. As pernas tortas, parece que ele não está conseguindo jogar, parece que o futebol dele acabou. Um jogador que joga muito, mostrou o futebol até o ano passado. Eliminou a gente na Copa do Brasil no ano retrasado. Cara, o que aconteceu? Um cara que tem uma classe absurda, um passe bom, um chute de fora da área. O futebol dele acabou, gente. Eu acho que esse é outro jogador. Eu falo muito do Gabriel Pires, que eu acho que merecia mais oportunidades. Eu acho, minha opinião. Acho que ele pode agregar muito. Mas o Renato Augusto, para mim, cara, já deu. Talvez não seja no Fluminense o lugar que ele vai mostrar o final do seu futebol. Talvez ele tenha que ir para um clube onde ele seja melhor aproveitado, né? Estilo diferente, hein? Fernando Diniz e Mano Menezes. Mas ele não está rendendo. E foi uma contratação que realmente esperava-se muito, produziu-se pouco, igual a do Terãs. Tamo junto, galera. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos. Ative as notificações em todas para não perder um vídeo do canal. Lembrando, hein? Tem um vídeo sobre arbitragem aqui no canal. Postei ontem à noite. Dá uma olhada lá, vale a pena. Manda, reposta para os seus amigos tricolores, botafoguenses, flamenguistas, são paulinos, que vale muito a pena o vídeo que eu postei falando sobre a arbitragem. Fiquem com Deus, um grande abraço. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto.